Bem-vindos a mais uma das nossas masterclasses aqui na comunidade Família Brodbeck. O tema a ser enfrentado nesta aula especial é teológico, mas eu procurarei traduzir muitos dos termos e expressões teológicos para a compreensão daqueles que não têm ainda tanta intimidade com a teologia e, por outro lado, sem sacrificar ou procurando não sacrificar o entendimento mais aprofundado para que também se beneficiem desta masterclass aqueles alunos mais adiantados nesta matéria. O tema, os atributos de Deus, ou seja, as propriedades divinas, que são perfeições, muitas vezes dadas a Deus ou percebidas em Deus conforme um modo analógico de pensar, mas que são vistas tanto do ponto de vista teológico, da revelação, quanto muitas delas deduzidas metafisicamente a partir da própria razão. A Igreja nos ensina que não somente a existência de Deus é percebida pela razão, sem necessidade da revelação, como muitas das suas perfeições são deduzidas da razão. Ora, se existe um Deus e a razão nos diz que existe um Deus, a própria razão também nos diz que esse Deus é eterno, sob pena de não ser Deus. Que esse Deus é único, sob pena de não ser Deus. Que é onipotente, onipresente, onisciente, sob pena de não ser Deus. Ainda que alguns, no uso da sua razão, não consigam discernir isso, e ainda que a revelação, portanto, o que é matéria própria da teologia, venha nos socorrer para nos dar mais dados acerca dessas perfeições, ou atributos, ou propriedades divinas, o fato é que elas, ou pelo menos a maioria delas, nós conseguimos perceber, entender, discernir ou deduzir a partir não da revelação, não do estudo teológico, mas da razão, então do estudo filosófico. Ainda que a nossa capacidade de conhecimento seja limitada e que a revelação venha em nosso socorro, o fato é que nós, se podemos saber que existe um Deus pela razão, sabemos que esse Deus deve ter determinadas propriedades para caracterizar como Deus, sob pena de Deus não ser. Ora, quando nós estamos falando dessas propriedades ou atributos divinos, nós não estamos de maneira arbitrária dizendo que ele tem isso porque tem e ponto final, ou porque foi conveniente para Deus ter. Porque se algo é conveniente para Deus ter, então quer dizer que ele não tinha e passou a ter porque raciocinou acerca daquilo. Então há movimento em Deus. Se há movimento em Deus, há mudança. Se há mudança, ele não é perfeito. Se ele não é perfeito, ele não é Deus. Então essas atribuições, esses atributos, essas propriedades, ainda aquelas que são discernidas de maneira analógica para o nosso entendimento humano, elas não são dados que a Deus lhe pareceu conveniente. Porque do contrário, ele não seria Deus. E também não são coisas arbitrárias que Deus quis porque quis, ou porque é, ou porque a revelação simplesmente nos diz e nós temos que aceitar pela fé. Mas porque faz parte da própria natureza do ser divino. Ora, é próprio do ser humano ter corpo e alma. Não é arbitrário. Se assim não fosse, não seria homem. É próprio do policial fazer policiamento. É próprio do médico estudar a fisiologia humana e procurar tratar as doenças. É da natureza disso. É da natureza. Do contrário, não seria esse objeto. Esses atributos descrevem, então, aspectos específicos da plenitude de Deus e são próprios da natureza deste Deus, que está acima da nossa natureza. E eles se identificam tanto com a essência divina,
quanto se identificam entre si. Ou seja, quando nós falamos, por exemplo, em onisciência, nós estamos dizendo que isso está relacionado com a onipresença e com a onipotência. Ora, aquele que tudo pode, tudo sabe. Os atributos estão relacionados não apenas com a própria essência divina, ou seja, com o próprio Deus que os tem, de modo que nós podemos, ao falar em onipresença, falar em Deus. Deus não apenas tem a onipresença, como ele é a onipresença. Deus não é apenas, não tem apenas a unidade, como ele é a unidade. Deus apenas não tem a soberania, como ele é a soberania. Ele é soberano. Então, os atributos se identificam com o próprio Deus, mas também se identificam entre si, se relacionam entre si. Se ele é soberano, ele tudo pode. Se ele tudo pode, é porque é eterno. Se ele é eterno, é porque ele tudo sabe. Então, tudo se relaciona entre si. E a razão dessa identidade dos atributos entre si e dos atributos com a própria essência divina reside num atributo divino, que é a simplicidade de Deus. Admitir uma distinção que seja real entre os atributos, uma coisa é onipotência, outra coisa é a onipresença, e outra a soberania, e outra a eternidade, como se elas não fossem, de certa forma, uma coisa só. Ou seja, há distinção entre onipresença e onisciência na conceituação, na ênfase que nós queremos dar àquele atributo. Mas, ao fim e ao cabo, há uma tamanha relação entre esses atributos que um depende do outro. Ele é onisciente porque é onisciente, é onipotente. E se é onipotente é porque é onipresente, porque é soberano, porque é uno. Ou seja, há uma relação entre todos esses atributos, como se fossem uma identificação entre si e com o próprio Deus, de modo que se nós separássemos esses atributos como coisas absolutamente distintas, fazendo uma distinção não analógica, mas uma distinção real, nós suporíamos uma composição em Deus. Deus uno, Deus eterno, Deus onipresente, Deus onipotente. Então haveria uma complexidade em Deus, uma composição em Deus. Deus não seria simples, e sim uma justa posição entre seus atributos realmente distinguíveis entre si. E se Deus fosse uma justa posição, ele não seria simples. E se Deus não fosse simples, não seria Deus, porque ele não seria uno. E se ele não fosse uno, ele não seria Deus, porque ele não seria perfeito. Porque se ele fosse uma multiplicidade, significa que este aspecto de Deus tem tudo para ser perfeito, exceto o fato de ser este. Porque para ser distinguível o x do y, é porque x tem algo que y não tem, e y tem algo que x não tem. Se x tem tudo que y tem, e y tem tudo que x tem, e eles se identificam plenamente, então x e y são a mesma coisa. Então ele é uma coisa só. Agora, se eles realmente são distintos, x e y, é porque um tem algo que o outro não tem. Se falta algo a x que não falta a y, então um dos dois não é perfeito. Ou os dois não são perfeitos. Ora, se falta a perfeição, então não há divindade. Entendem? Para que seja Deus, ele precisa ser simples nesse sentido. A simplicidade de Deus significa que a sua essência e os seus atributos não são partes separadas, mas uma unidade indivisível. Falar dos atributos é uma forma humana de tentar compreender e descrever a plenitude do ser divino que por si só é incompreensível. Deus é o simples, Deus é o uno. Todavia, essa distinção entre os atributos, né, não é uma mera construção mental. Claro, nós falamos em linguagem analógica muitas vezes, mas não é uma construção mental. Nós vamos falar isso pedagogicamente para que as pessoas entendam. Não. As perfeições que nós observamos nas obras de Deus indicam que ele mesmo possui essas perfeições, já que ele é a causa delas. Então, se nós vemos bondade nas criaturas, é porque Deus é bom. Deus não é considerado bom simplesmente porque realiza obras boas. Ao contrário, ele realiza obras boas porque ele é, em essência, bom. Então não é uma construção mental cada uma
desses atributos, dessas propriedades. Embora a distinção entre a essência de Deus e seus atributos seja entendido de uma maneira humana, não é uma construção mental. Na verdade, essa distinção existe, embora não seja uma distinção própria, real. Né? E ela encontra seu fundamento na plenitude do ser divino, que é infinita. Apesar, então, dessa plenitude ser simples em sua essência, a nossa compreensão humana, fragmentada, limitada das coisas, nos obriga a recorrer a inúmeros conceitos. E por isso que a gente fala da onipotência, da onisciência, da onipresença, da unidade, da bondade, da justiça, da misericórdia, muitas vezes como ênfases em aspectos separados. Porque assim nós recorremos a conceitos diferentes para tentar captar essa transcendência, mas que no fundo é a mesma coisa, porque Deus não se fragmenta. Deus é um ser indivisível e sem partes. A essência e os atributos são uma única realidade. De modo que nós não podemos, nem mesmo como Gregório Palamas dizia, né, ali entre os orientais, e ele é autorizado o seu culto de veneração entre os orientais católicos, mas não quer dizer que não tenha erros em sua filosofia, até porque ele viveu na época cismática, separado de Roma, de uma distinção real entre as energias de Deus e a essência de Deus. Se nós admitirmos, como o exicasmo palamita, uma distinção real entre a essência de Deus e as energias de Deus, nós estamos atribuindo complexidade a Deus. Isso é heresia. Tá, então como é que nós vamos aceitar determinado ensino de Gregório Palamas, né, ou São Gregório Palamas, que não é santo católico, embora tenha sua beatificação equivalente, nós podemos chamar de santo em função da sua da tradição, da sua autorização de culto para os orientais, desde a época de Pio XII. Esse é um outro assunto, não vamos entrar nisso agora. Né? Mas nós podemos fazer uma interpretação correta, ortodoxa desse ensino das energias divinas? Podemos, desde que consideremos como a graça, como aquela questão da graça criada com a graça incriada, mas sabendo que não é essa distinção real, que é apenas uma distinção para compreensão. Mas real não é possível. Vamos então, depois dessa introdução, falar dos próprios atributos de Deus. Primeiro atributo, na verdade, os dois primeiros, né? Muitas vezes nós vamos falar de dois juntos, de três juntos, de um só e tudo, mas nós já vimos que os atributos são, de certa forma, intercomunicáveis, intercambiáveis, porque não é uma distinção real nem entre os atributos de Deus e nem entre os próprios atributos, porque um decorre do outro e falar num implica em falar no outro. Então, vamos falar agora da unidade e trindade. Sabemos que Deus existe não só pela fé, nós sabemos que Deus existe pela razão, já falamos nisso. Deus é um só. Deus é um só. E nós sabemos isso como católicos, mas não apenas como católicos. A própria razão nos diz que Deus é um só. A unidade de Deus, ou unicidade de Deus, não é conhecida apenas pela luz da fé, mas também pela razão, pela ciência. Então não é apenas um objeto da teologia, mas um objeto também da filosofia. É impossível, do ponto de vista lógico, que haja mais de um Deus. Deus é essencialmente um e único. Ele não poderia ser vários deuses, como existem vários homens. Quem diz Deus, diz o poder, como diz o Padre Manuel André. Diz uma sabedoria infinita. Diz bondade por essência. Se pudesse haver vários deuses, então cada um deles seria limitado por algum outro. Nenhum seria Deus, porque um teria sabedoria, se fosse infinita seria a mesma dele, então seria o mesmo. Mas se para ele ser distinto, um tem que ter uma sabedoria distinta. Se tem uma sabedoria distinta, é porque a sabedoria não é plena, não é infinita, não é completa. Ora, se falta sabedoria completa, se falta sabedoria infinita, se falta um milésimo de um dado num que tem no outro, então nós não temos a divindade, nós não temos a perfeição. Vamos fazer uma analogia, né, entendendo uma linha reta, matemática. Né, vocês lembram disso no colégio, né? Uma linha reta eterna, tá? Sem começo e sem fim. Supondo existir mais de um Deus, devemos visualizar, então, tantas linhas retas infinitas quantos Deus houvesse. Então, o Deus X, o Deus Y, o Deus Z, o Deus Alfa, enfim.
Ocorre que dessa maneira, a linha tida por perfeita ou infinita, representando Deus, já não teria o atributo da perfeição. Porque o que existe nela, nesta linha, falta na outra. E o que falta nela tem em outra. Ou seja, o que falta? Ora, esta linha está aqui, esta linha está aqui. Essa aqui não tem começo nem fim. Essa aqui também não tem começo nem fim. Essa é Deus e essa é Deus. Não, elas não podem ser as duas Deus. Porque se essa aqui não tem começo nem fim, essa aqui não tem começo nem fim, não é só isso que caracteriza a divindade, mas sim a perfeição. Ora, esta aqui difere desta, porque elas não estão no mesmo local do espaço. Se elas não estão no mesmo local, elas têm distinções entre esta e esta. Falta nessa aqui a circunstância de estar no mesmo local e espaço do que essa. Falta esta a circunstância de estar no mesmo local e espaço do que esta. Então esta aqui não é perfeita porque falta algo que só existe nessa. Esta aqui não é perfeita porque falta algo que só existe nessa. E assim tantas linhas, quantos forem os deuses supostos. Sempre vai faltar algo. Não, mas eles não faltam algo porque esta aqui ocupa o mesmo lugar desta outra. Mesmo lugar no espaço. Ora, se ocupa o mesmo lugar no espaço, então não são duas linhas. É uma só. Porque se nós escrevemos exatamente uma linha exatamente em cima da outra, é porque é a mesma linha. É o mesmo risco. Então não podem existir vários deuses porque faltaria alguma circunstância do outro. Então faltaria uma perfeição. Só é perfeito aquilo em que nada lhe falte. Se falta uma dessas linhas, um pequeno detalhe, por exemplo, lugar no espaço de uma linha, que é diferente do lugar de outra, nós não estamos falando mais em perfeição. Como duas coisas perfeitas podem ser diferentes? Se a perfeição é que lhes dá a ausência do oposto. Entenderam? Se falta uma das linhas, uma característica essencial, que é o seu lugar no espaço, ela não é perfeita. Se um ser não é perfeito, não é Deus. Como é impossível haver mais de uma linha infinita que seja perfeita, pois se ocupassem lugares diferentes já não seriam perfeitas, e ocupando lugares idênticos, elas não seriam mais do que uma linha mesmo, porque uma é sobrescrita na outra, forma uma linha mesmo. Ah, mas ela poderia ficar mais grossa. Poderia ficar mais grossa, então ela está um pouquinho acima, ou um pouquinho abaixo. Então, não é a mesma linha. E aí falta também perfeição. Falando uma linha que pudesse exatamente ser sobrescrita sobre a outra, de modo que não ficasse nem mais grossa. Então é impossível, logicamente, haver mais de um Deus. A razão corrobora a fé monoteísta. Santo Tomás de Aquino, no compêndio da teologia, na primeira parte, capítulo 15, assim nos diz. É um texto longo. Verificas também que é necessário que haja um só Deus. Se existirem muitos deuses, cada um deles será denominado Deus por equivocidade ou por univocidade. Se por equivocidade, a determinação não tem sentido, até porque nada me impediria, nesse caso, de chamar de pedra o que outrem chame de Deus. Se por univocidade, concordarão os diversos deuses em gênero e espécie. Ora, como já foi provado, Deus não pode ser gênero, nem espécie dividida por muitos integrantes, logo é impossível haver muitos deuses. Ademais, é impossível que aquilo que individualiza uma essência comum contenha simultaneamente os seus diversos indivíduos, pois, embora existam muitos homens, é impossível que este homem não seja senão um só homem. Ora, se a essência fosse por si mesma individualizada e não por outra realidade, ser-lhe-ia impossível multiplicar-se em muitos indivíduos. Ora, a essência divina é individualizada por si mesma, porque em Deus a essência identifica-se com o que ele é, pois já foi provado que ele é a sua própria essência. Logo, é impossível que não exista senão um só Deus. Finalmente, uma forma pode multiplicar-se de duas maneiras. Uma, pelas diferenças, como forma geral. O calor, por exemplo, multiplica-se pelas diversas espécies de calor. Outra, pelo sujeito. Como, por exemplo, a brancura multiplica-se pelos diversos indivíduos brancos. A forma que não se pode multiplicar pelas diferenças, se não está como forma existente num sujeito, é impossível que seja multiplicada. A brancura
Por exemplo, se não estivesse existindo nos indivíduos, seria uma só realidade subsistente. Ora, a essência divina é o próprio ser de Deus, que, como foi provado acima, não pode receber diferenças. Sendo, pois, o próprio ser divino como uma quase forma subsistente por si mesma, porque Deus é o seu próprio ser, é impossível que a essência divina não seja também uma só, logo é impossível que haja muitos deuses. Deus, portanto, é único, tem uma essência, uma natureza, uma substância una. A natureza divina não se multiplica. Deus é uno. Todavia, Deus é uno, mas é três. Porque a natureza divina, que é compartilhada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, é uma só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, mas um só Deus. Se eles fossem três deuses, haveria três naturezas divinas. Ora, nós já vimos que não pode haver mais do que uma natureza divina. Não pode haver mais do que um Deus. Então, claro que a trindade, ela não é perceptível pela razão. A unidade de Deus é um dado que a razão entende, que a razão deduz. A razão deduz a perfeição da unidade, mas a razão não deduz a perfeição da Trindade. Por isso que o catecismo das crianças, né, segundo o catecismo da doutrina cristã, terceiro catecismo, que é o catecismo maior do São Pio X, nos fala que pela razão nós podemos saber que Deus existe e deduzir muitas de suas perfeições. Ou seja, não todas, muitas de suas perfeições. A unidade nós podemos deduzir, a Trindade não. A Trindade faz parte da revelação. Nós só podemos ter acesso à Trindade pela revelação. É o dado da fé, é teologia, não é filosofia. Contudo, existem perfeições divinas que são deduzíveis pela razão, ou seja, são racionais, e outras pela revelação, não pela razão. Então essas são percebidas pela revelação, é o dado revelado, porque Deus assim nos revelou. Não são racionais. Contudo, mesmo essas que não são racionais, que são dadas pela revelação, elas não são contrárias à razão. E, portanto, ainda que não racionais, são razoáveis. Ou seja, não são perceptíveis pela razão, e sim pela revelação, mas não se opõem à razão. Então a Trindade não é perceptível pela razão, como a unidade é, mas ela não contraria a razão, embora seja dado pela revelação. O dogma da Trindade é justamente esse. Embora uno na sua natureza, Deus é trino em suas pessoas. Embora uno na sua essência, Deus é trino em sua existência hipostática. Há uma só natureza divina, a qual não é dividida entre os três. Cada pessoa isolada, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, é inteiramente Deus. E juntas são ainda um só Deus. A fé católica é que nós veneremos a um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade, como Santo Atanásio explicava. Claro que nós podemos depois falar sobre o que é a Santíssima Trindade, nós já temos aula sobre isso na Escola da Doutrina e acho que em algum lugar aqui da comunidade também, certo? Não vamos nos delongar sobre o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como se dá, mas um pequeno resumo de poucos segundos. Nós, para vermos alguma coisa, por exemplo, este livro, como é que eu sei que está escrito aqui notas espirituais? Porque eu vejo aqui, eu contemplo isto, que é externo, e essas letras, com o acolheramento das letras formando um vocábulo, se forma na minha mente e ainda se forma o significado delas. Então eu contemplo e eu vejo. Forma-se uma imagem disso aqui. Então eu consigo ver o formato do livro, as cores, as letras, o que elas significam. Ora, Deus, desde toda a eternidade, não tem criação, mas ele tem a si mesmo. Ele contempla-se a si mesmo. Se ele contempla-se a si mesmo, ele também gera uma imagem na sua mente acerca dele mesmo. E essa imagem é perfeita, porque no caso aqui a minha ideia que eu formo corresponde à realidade do objeto, mas não é o próprio objeto. Já Deus contemplando a si mesmo, o objeto que ele tem na mente é a própria imagem. E é perfeito. Como ele é perfeito. Ora, se é perfeito, é Deus. Como não pode haver mais de um Deus, então esse Deus e a imagem que ele gera, que também é Deus, são um só, tem a mesma natureza. Todavia, é distinto daquele que gera, porque um gera e o outro é gerado. Então, uma distinção por relação de oposição.
Ora, essa imagem que o Pai gera de si mesmo desde toda a eternidade ao Filho. Claro que não há um tempo em que não existisse o Filho e aí ele passa a contemplar-se e gera, e então o Pai é eterno e o Filho só naquele momento que ele gera. Não, o Pai contempla-se a si mesmo desde toda a eternidade, ele eternamente se contempla, então ele eternamente se gera, ele eternamente gera o Filho é gerado desde sempre, então o Filho existe desde sempre. E ele ama essa imagem e essa imagem ama ele. E esse amor entre o Pai e o Filho, que é a imagem, e da imagem pelo Pai, ele também é perfeito porque é um amor entre perfeições. E, portanto, este amor também, por ser perfeito, é Deus. É o Espírito Santo, que é inspirado também por toda a eternidade, porque o Pai ama a imagem que ele gera eternamente, ele ama essa imagem eternamente. E a imagem, como é perfeito, como é Deus, é capaz de amar, e é gerada eternamente, também ama o Pai que a gerou eternamente. Isso é a Santíssima Trindade. Certo? Outro atributo divino, a pureza de ato, ou seja, a ausência de potência. Quando nós falamos sobre Deus, dois atributos mostram muito claramente a sua transcendência, pureza de ato e ausência de potência. E no fundo é a mesma coisa, porque se ele é ato puro, é porque não é potência. Se ele não é potência, é porque ele é ato puro. Então é a mesma coisa, só sob dois prismas diferentes. Isso delineia a perfeição absoluta de Deus, porque se ele pudesse ser potência, se ele não é um ato puro, é porque ele pode mudar. Ele pode ser, potência é o que pode ser, tem a potência de ser tal coisa. Quando eu estava solteiro, eu era em ato solteiro, mas potencialmente casado, porque eu namorava, então havia a possibilidade de eu casar. Deus não tem a possibilidade dele vir a ser algo, porque senão nós vamos admitir em Deus mudança. Se nós vamos admitir mudança, ele não é Deus, porque ele não é perfeito. Porque se ele tem que mudar, é porque ele não é perfeito. Quem é perfeito não precisa mudar, nem vai mudar, porque ele já é tudo. Ele não vai adquirir outra coisa, ele adquirir outra coisa porque é uma mudança nele. Ah, mas a encarnação não mudou a essência divina. A natureza divina assumiu uma natureza humana e se uniu numa única pessoa que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas não houve uma mudança na natureza divina. Houve uma união da natureza divina com a natureza humana numa só pessoa, mas não houve uma mudança dessa natureza divina. Então há uma perfeição absoluta em Deus. Deus não pode mudar, nem para melhor. Porque se ele vai mudar para melhor, significa que antes ele foi pior, ou menos melhor. Então não há perfeição em Deus. Isso contra. Então, não, se Deus é ato puro, ele não tem ausência de ele tem ausência de potência. Isso significa que Deus é simples, que Deus é perfeito. Então vocês viram como eu falei antes, que as perfeições de Deus são deduzíveis umas das outras e se intercambiam? Né? Porque falar em Deus simples é a mesma coisa que falar em Deus uno, e a mesma coisa que falar em Deus puro ato, a mesma coisa que falar em Deus ausência de potência. Deus é pura atualidade, ele não tem capacidade de mudar, ele não evolui, ele já existe plenamente num estado de perfeição absoluta. Deus é o próprio ato, aliás, Deus é o próprio ato de existir. Não apenas Deus existe, ele é a existência. Ele é o existir. Nós só existimos porque Deus quis que nós existíssemos. Deus é a própria existência, anterior, entre aspas, à nossa. E na verdade não é nem anterior, porque antes de nós não tinha tempo. Antes da criação não tinha tempo, mas Deus é. Por isso que ele se revela a Moisés: eu sou aquele que sou. Eu sou, te mandou. Vai e fala com o faraó. O tetragrama sagrado, que nós traduzimos por Yahvé ou Jeová, na verdade significa eu sou aquele que sou. Deus é o que é. Ele não depende de nada além de si mesmo para ser quem ele é. Deus é simples, é eterno, é subsistente, é perfeito, é imutável. Nenhum aspecto de sua essência pode ser aprimorado ou alterado. Deus não está sujeito a mudanças, Deus não está sujeito a influências externas. Ah, mas no Antigo Testamento se fala que Deus mudou de opinião, que ele ia destruir algum lugar e não destruiu outro. São analogias, são atribuições antropomórficas, digamos assim, para aspectos de Deus para a nossa melhor compreensão. Não é que Deus deixou a vontade de destruir o lugar e passou a destruir, ou o contrário, então ele se arrependeu de ter criado o homem. Nós atribuímos a Deus determinados sentimentos na Sagrada Escritura para melhor entender a gravidade das coisas.
Quando dizemos Deus se arrependeu de criar o ser humano, não é porque se arrependeu, não houve mudança em Deus. É para mostrar que algo o ofendeu muito. Quando diz que Deus ia destruir algo e passa a não querer destruir, não é porque ele mudou de opinião. É para mostrar como a oração tem o poder, não de mudar a Deus. E sim, Deus já sabia que não ia fazer algo, assim como sabia que haveria oração para isso. Deus escolhe nos atender mediante a sua escolha por nós rezarmos. E já sabe tanto que nos atenderá, como sabe que nós rezaremos por aquilo. Então, mas por que ele faz isso? Ele simplesmente não faz as coisas e ponto. Porque ele quer a nossa participação, a qual ele conhece desde toda a eternidade. Então ele não pode ser alterado nem influenciado. Quando dizemos que a nossa oração muda a Deus, é uma maneira analógica de dizer. Porque na verdade a oração não muda a Deus, já está visto por Deus que ele irá atender ou não atender, e está visto por Deus que nós iremos rezar ou não rezar. Além do que a oração é mais a conformidade nossa com a vontade de Deus do que a conformidade da vontade de Deus com a nossa. Disso decorre, e também se relaciona, um outro atributo. Deus é simples. Absolutamente simples. O que é simples? É aquilo que não possui composição de partes, portanto não é divisível. A composição é física quando uma coisa é composta por partes realmente distintas. Composição pode ser substancial, matéria, forma, corpo e alma, como nós. Então nós não somos simples, temos corpo e alma. Ou acidental, substância e acidente. Por exemplo, na Eucaristia, substância é o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, o acidente é o pão e vinho. Que justamente por não entender esses aspectos de diferenças entre substância e acidente, que Lutero, acreditando na presença real, vai dizer que é corpo e sangue, alma e divindade ao mesmo tempo em que é pão e vinho. E também por não entender isso, é que Calvino vai dizer, mas não pode ser corpo e pão, nem sangue e vinho ao mesmo tempo, então não vai ser corpo e sangue, vai ser pão e vinho, e só é corpo e sangue na medida em que nós o recebemos pela fé. E isso vai decorrer depois nas tendências batistas e tudo que negam completamente a presença e vira tudo símbolo, por não entender essa distinção. Já há uma composição metafísica, quando uma coisa é composta de partes lógicas, potência e ato, gênero e diferença específica, enfim, né? O Quarto Concílio do Latrão e o Primeiro Concílio do Vaticano, né, que são dois concílios ecumênicos, ensinam que Deus é substância e natureza absolutamente simples. Ele é um espírito puro. Isso faz parte da sua simplicidade, ser espírito puro. Não é matéria. Não está composto de matéria e espírito. Ele é espírito, ele não está composto de espírito. Por isso que ele não tem alma. Ah, mas Cristo tem alma. Sim, a sua natureza humana tem alma que não se confunde com a natureza divina. Né? O Antigo Testamento, claro, da mesma forma como diz que Deus se arrepende, né, e muda, e são antropopatias e antropomorfismos, né, também apresenta Deus em forma visível e humana. Por quê? Para que nós o entendamos. Né? Nós o entendamos. Deus é espírito. O Senhor é espírito. João 4:24, 2 Coríntios 3:17. Deus é um espírito absolutamente simples, não há nenhuma espécie de composição. Em Deus não apenas é ato puro, não tem potência, não tem substância e acidente, não tem composição entre essência e existência, ainda que nós analogicamente falemos da existência de Deus, falemos da essência de Deus, a essência e a existência são a mesma coisa, elas são consideradas sob prismas diferentes, assim como não pode haver, como nós falamos ali do palamismo, uma distinção real entre a essência e as energias, porque nós participamos das energias de Deus, e aí é que a natureza divina se nos toca pela graça, não, participamos da essência. Nós somos da natureza divina. Ainda que, claro, ela não seja totalmente compreensível e cognoscível, mesmo no estado de bem-aventurança, mesmo no estado da beatitude, exceto pela própria graça de Deus. Porque Deus está tão acima dos nossos pensamentos, quanto diz do céu e a terra. A simplicidade de Deus é uma característica fundamental. Santo Agostinho fala isso na Cidade de Deus, né? Na parte 6, capítulo 10.1. Chama simples porque o que ela tem, isto é, excetuando-se o que se predica de uma pessoa em relação a outra. Deus é um ser sem partes, totalmente uno na sua essência e natureza. Isso tem a ver com a pureza, com a perfeição de Deus, com a unicidade. E com todos os outros atributos que nós já falamos e com aqueles dos quais nós vamos falar.
Outro atributo, imaterialidade. É a natureza de Deus. Completamente distinta e separada da matéria ou substância física. Isso é decorrência da simplicidade. Se Deus é simples, ele não pode ter corpo e alma, corpo e espírito, porque senão ele não vai ser simples, vai ser composto. Se Deus é simples, se Deus é perfeito, se ele é ato puro, se ele é uno, se ele é ausência de potência, é porque ele é imaterial. Deus não possui corpo, não está sujeito às limitações do espaço, ou seja, ele é onipresente. E é onipotente, que tem todo o poder. Ele não está sujeito às propriedades físicas que governam o universo material, até porque o universo material é criatura dele. A imaterialidade de Deus implica na sua onipresença. Ele está presente em todos os lugares, sem estar limitado. Não é porque ele pode estar em vários locais como quem tem bilocação, ou trilocação, ou multilocação. Ele está aqui e ao mesmo tempo está lá. Não. Ele está em tudo. Mas sem se confundir com as suas criaturas onde ele está. Do contrário, seria panteísmo. Santo Tomás diz que a imaterialidade de Deus é um corolário da sua simplicidade e um corolário da pureza de ato. Como Deus é pura atualidade, não possui potência, não pode ser confinado a nenhum tipo de forma material ou limitação espacial. Sua presença espiritual universal permeando toda a realidade que transcende nossa compreensão humana. Então, novamente, vocês veem como os atributos, eles se relacionam não somente com a essência divina, mas entre si. Além disso, Deus, porque é ato puro, porque não tem potência, porque é simples, porque é imaterial, porque é uno, é absolutamente perfeito. A perfeição absoluta de Deus está fundamentada na infinita riqueza do ser divino. São João Damasceno dizia, a essência divina é perfeita e nada lhe falta de bondade, sabedoria e poder. Não tem princípio nem fim, é eterna, ilimitada, é absolutamente perfeita. Isso está no De Fide Ortodoxa. O próprio Jesus diz, sede, pois, perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Deus é luz e nele não há trevas, diz em 1 João 1:5. Ou seja, há uma absoluta santidade e pureza de Deus. A perfeição absoluta de Deus, diz São Tomás de Aquino, demonstrado por ele, vem do fato de que, sendo ele a causa primeira de todas as coisas criadas, contém em si virtualmente todas as perfeições das próprias criaturas, por ele criadas. Além disso, sendo o próprio ser subsistente, encerra em si todo o ser e, portanto, toda a perfeição. Para compreender como as perfeições das criaturas estão contidas em Deus, é necessário seguir o seguinte princípio bastante tomista, né? As perfeições puras estão contidas em Deus de forma formal e eminentemente, enquanto as perfeições mistas estão contidas de forma virtual e eminentemente. Isso significa que as perfeições que nós observamos nas criaturas, né, a sabedoria de alguém, a bondade de alguém, o poder de alguém, existem em Deus de maneira elevada, de maneira completa, de maneira perfeita, sem limitações como aquelas presentes nas criaturas. Eu posso ser bom. Não estou falando de bom sobrenaturalmente, que isso é um dado da graça. Tá? Bom naturalmente. Pessoa boa, cumpro os meus compromissos, ajudo uma velhinha a atravessar a rua, não minto, não mato. Tá? Mas essa bondade tem limite. Posso me irritar. Posso ser mal com alguém. Então a bondade perfeita é só em Deus. Mesma coisa a sabedoria. Posso ser sábio, mas eu não sou a completa sabedoria. Posso ter poder de fazer uma coisa, de fazer outra, como delegado, por isso tem alguns poderes. Mas não sou ilimitado no poder, só Deus é. Então, a perfeição absoluta de Deus é uma expressão de sua natureza infinita e completa, e mesmo as nossas perfeições decorrem da perfeição de Deus. Nossas perfeições são relativas, porque elas decorrem da perfeição que é absoluta em Deus. Deus é a perfeição absoluta de duas formas. Em primeiro lugar, porque dessa perfeição decorrem as nossas perfeições, naturais e, sobretudo, sobrenaturais. E também porque é absoluta no sentido que, propriamente falando, perfeição só dele. E as nossas são simplesmente analógicas ou modos de falar ou simbólicos de uma perfeição que é propriamente a de Deus. E se Deus é perfeito, e é uno, e é potência, tudo aquilo que a gente já falou, Deus é também atualmente infinito. E infinito em cada perfeição. Deus não tem limites em nenhum aspecto, como ensina São Gregório de Nissa. Deus não foi causado por nenhum outro ser, nem possui qualquer composição, porque ele é simples. Então não há razão alguma para que ele
para que ele possua o ser com limitação, ele possui o ser com perfeição. E se ele possui o ser com perfeição, ele possui o ser com infinitude. Salmo 147 nos diz: grande é o nosso Senhor, de grande poder, e seu entendimento é infinito. Em Isaías 40, 28, não sabes, não ouviste, que o Deus eterno, o Senhor, Criador dos fins da terra, não desfalece nem se cansa? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Então, a infinitude de Deus, outro dos seus atributos, significa que ele possui todas as perfeições de maneira ilimitada e eterna. Romanos 11, 33, ó profundidade das riquezas, da sabedoria, da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sendo Deus a causa não causada, sendo Deus absolutamente simples, sendo Deus imaterial, sendo Deus absolutamente perfeito, sendo Deus uno, ainda que trino, sendo Deus a ausência de potência e, portanto, o ato puro, é ilimitado na sua essência. Nada há fora de Deus que possa restringir sua existência ou suas perfeições. Suas perfeições não podem ser limitadas, nem mesmo por ele, porque isso seria ilógico. Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso e assim por diante. Cada aspecto dos seus atributos, cada aspecto da natureza divina, neles Deus se revela como sendo sem medida e sem fim. Não é que a sua justiça seja limitada pela misericórdia ou a misericórdia seja limitada pela justiça. Não, agora ele é bom, agora ele é justo, agora ele é misericordioso. Não, ele é tudo ao mesmo tempo e de maneira plena. De maneira plena. E isso é um chamado para a nossa adoração. Como não reconhecer a magnitude de Deus diante de tudo isso? Então veja que não é apenas um aspecto filosófico, é algo que nos chama a nossa vida espiritual. O embasbacamento diante da infinitude de Deus faz com que, se nós tenhamos o mínimo de humildade, nós dobremos os nossos joelhos e o reverenciemos como Senhor, Criador do céu e da terra e a nossa estrita dependência dele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Em Efésios 3, de 20 a 21, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória da igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, por todo sempre. A infinitude de Deus é uma expressão de sua natureza ilimitada e eterna, onde todas as qualidades e perfeições são possuídas em grau infinito, reafirmando sua supremacia e a profundidade do seu ser. E se assim ele o é, se ele é puro ato, se ele é infinito, se ele é perfeito, ele é verdadeiro, mais do que verdadeiro, ele é a própria verdade. O único Deus é verdadeiro Deus no sentido ontológico. A verdade não é algo que se dissocia dele, não é algo que parte dele. Deus é verdadeiro e, portanto, há uma verdade que vem de Deus. Sim, nesse sentido, Deus é verdadeiro e há uma verdade que vem de Deus. A revelação, a razão, nós encontramos a verdade quer pela razão, quer pela revelação. Mas, no fundo, não é que se extraia uma verdade de um Deus que é verdadeiro, é que o Deus é a própria verdade. Então, a verdade não é apenas uma qualidade que Deus possui, mas uma parte fundamental, parte entre aspas, porque Deus não se particiona, da sua natureza, da sua essência. Na sua perfeição divina, Deus não é a fonte e o padrão supremo da verdade apenas, como ele é a própria verdade. Não há falsidade dele nem engano. Deus possui uma inteligência infinita, o que implica que ele conhece todas as coisas. E se ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as coisas como verdadeiras e como verdade. Não há falsidade, não há sombra. Quem me enviou é verdadeiro, disse Jesus em João 8,26. É impossível que Deus minta, Hebreus 6,18. Os Salmos também dizem, fiel ao Senhor e trouxe suas palavras. O próprio Cristo, que é Deus, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Santo Agostinho, nos Sermões sobre os Salmos, no Salmo 123, nos diz, a verdade divina não pode ser enganada nem pode enganar. Isso é uma decorrência do atributo da perfeição de Deus. E se ele é perfeito, e se ele é verdade, e se ele é ato puro, e se ele é todas as coisas assim por diante, ele também é bondade e santidade. Como o ser divino é ontologicamente verdadeiro em relação ao entendimento, da mesma forma ele é ontologicamente bom em relação à vontade. Então vejam como em Deus nós encontramos a plenitude daquilo que no homem, por sua alma espiritual, são as faculdades da alma.
Nós temos as faculdades, quais são as faculdades superiores da alma humana? Vocês veem isso no nosso curso aqui no itinerário Formação Humana. A inteligência e a vontade. A inteligência é a capacidade da alma humana de perceber, de apreender a realidade e emitir juízos acerca dela. E a vontade é a capacidade da alma humana de emitir, de fazer decisões, de fazer eleições. Então, a vontade e a inteligência são capacidades da alma humana, que é diferente da alma material, porque essa alma humana é uma alma espiritual. Então, imagem e semelhança de Deus. Portanto, vontade e inteligência, que são características da alma espiritual, da espiritualidade da alma humana, decorrem da imagem e semelhança de Deus, portanto, é porque Deus as tem. E Deus as tem em sua plenitude. Ora, a verdade em Deus é uma relação ontológica com a sua inteligência suprema, e portanto verdade suprema. E a bondade é uma relação com a sua vontade, que é suprema. Deus, não existe algo que Deus deseja que ele não faça. Daí vem a soberania. Deus é ontologicamente verdadeiro em relação à inteligência, mas Deus também é ontologicamente bom em relação à vontade. Ora, como a bondade e a inteligência, como a vontade e a inteligência estão unidas, assim também a bondade e a verdade estão unidas. Como também está unida com a beleza. São os transcendentais, a verdade, a bondade e a beleza. O bem é difusivo de si mesmo. Uma coisa é boa em si mesma se possui as perfeições que correspondem à sua natureza. É boa relativamente se é capaz de aperfeiçoar outras coisas. E Deus é bom em si mesmo porque ele possui as perfeições que correspondem à sua própria natureza divina. Ele possui tudo aquilo que é próprio de ser Deus. Então ele é bom num quod. Mas também ele é bom com os outros, bom num cui. Porque ele é capaz de aperfeiçoar outras coisas. O bem é difusivo de si mesmo. A sua bondade aperfeiçoa a sua criação. Deus é bondade absoluta, ontológica, em si mesma e em relação aos outros. Em relação aos outros. A bondade divina é demonstrada na criação. E após a queda, também na redenção. Deus é benigno. Deus é bondoso. Deus é a beleza absoluta. E a beleza divina, ela não se limita à estética, mas abrange a harmonia perfeita entre a verdade e a bondade. No Salmo 27 nos fala de contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Deus é a própria expressão da beleza moral e espiritual refletida na sua santidade, na sua bondade. A pureza divina transcende qualquer conceito humano, sendo a medida absoluta da perfeição moral. A relação entre beleza, bondade e verdade representa uma interconexão profunda. São os transcendentais. A beleza de Deus é a expressão de uma ordem, de uma harmonia, que se relaciona com a bondade de Deus, com a verdade de Deus. Transcendentais são aquelas categorias de pensamento que são universalmente aplicáveis a tudo e que há uma certa intercambialidade entre elas. Não são conceitos filosóficos abstratos, mas qualidades fundamentais que nos ajudam a compreender o próprio Deus. E Deus, sendo bom, verdadeiro, belo, também é absoluta bondade moral, ou seja, santidade, ausência de pecado e pureza. Mas nós temos que ser santos, mas nós somos santos porque Deus comunica a sua santidade. A ação da graça na nossa alma é a comunicação da sua santidade. Comunicação da sua luz para que nós não haja trevas pela graça. Não é da nossa natureza. Isso transcende a nossa natureza. Mas em Deus é a própria natureza. A nossa santidade é extrínseca, porque comunicada por Deus, ainda que se torne intrínseca em nós, porque muda a nossa natureza, mas muda vinda de fora. Se torna intrínseca tendo uma motivação externa, uma origem externa. Então ela é monergista no sentido de que parte de Deus, ainda que depois peça a nossa anuência para o crescimento e vire sinergista. Todavia, não é parte da nossa natureza, exceto quando a muda. Já em Deus, a bondade é ontológica, é própria. E ora, diante de todos esses atributos que nós vimos, é lógico que nós saibamos que Deus é absolutamente imutável. Outro atributo divino, a imutabilidade. Deus é ato puro, absolutamente simples, perfeito, bom, santo, verdade.
Então, qualquer mudança implicaria potencialidade. Se ele é ato puro, ele tem que ser imutável. Eu, o Senhor, não mudo, está em Malaquias 3:6. Deus é constante, Deus é permanente. Mesmo quando Deus age externamente, como na criação do mundo, ele não está iniciando uma nova atividade, ou seja, como mudança, mas manifestando um efeito que já foi decretado por toda a eternidade. Então Deus cria num determinado momento as coisas. Antes daquele momento não existiam, depois passam a existir. Então há mudança em Deus? Não. Ele simplesmente está manifestando o efeito de um decreto que é eterno, ou seja, Deus quis criar as coisas desde toda a eternidade. Não houve um tempo, entre aspas, onde Deus, eu acho que eu vou criar as coisas. Não, ele sempre quis. Nunca houve mudança em Deus quanto aos seus planos de criar. Então Deus já sabia que criaria, Deus já sabia que o homem pecaria, Deus já sabia que teria que salvar o homem desde toda a eternidade. O decreto de criar o mundo é eterno e imutável, tanto quanto a própria essência de Deus, com a qual ele se identifica. Porque Deus é os seus decretos. A única coisa que é mutável é o efeito desse decreto, ou seja, o mundo criado. A imutabilidade de Deus não apenas reforça a sua perfeição e transcendência, mas garante a nossa confiança em que Deus, que não muda, também não muda nas suas promessas, de nos dar a graça, de nos amar e de nos salvar. E se Deus é tudo isso, ele é eterno, principalmente por conta da sua imutabilidade. A razão última da eternidade de Deus reside na sua plenitude absoluta de ser, que exclui sucessão, que exclui potência. Se Deus é ato puro, se Deus é imutável, ele só pode ser Deus. Só pode ser eterno. Se Deus não é eterno, ele não é Deus. A eternidade, não só daqui para frente, como daqui para trás, é característico de Deus, sob pena de não ser Deus. Ah, mas e quem criou Deus? Ora, se alguém tivesse criado Deus, então Deus passaria a ter um início. Se ele passa a ter um início, então ele não é Deus, e sim aquele que o criou é que é Deus. Ainda que a gente chame a criatura de Deus, Deus verdadeiro seria aquele que criou o que nós chamamos de Deus. A definição de Deus é ser eterno. Não, mas então, quem o criou? Alguém tem que ter criado. Ora, meu filho, se alguém o criou é porque ele não é Deus, e sim aquele que o criou é que é, ainda que nós não sabemos quem ele é. Ah, mas aí quem criou aquele que criou, aquele que criou, aquele que... Nós vamos retroceder até o ponto em que existe só uma causa. Que causa, mas não é causado. Que move, mas não é movido. A esse ser que causa, mas não é causado, que é a causa primeiro, que move, mas não é movido, que é o primeiro motor, nós chamamos de Deus. Ponto. São Tomás de Aquino com as 5 vias do conhecimento de Deus. A eternidade de Deus é sua própria substância, diz Santo Agostinho. E além disso, como ele é eterno, como ele é tudo isso, eternamente simples, ele é imenso. Ou seja, nega-se qualquer limite espacial. E por ser imenso, é onipresente. Ou seja, a capacidade, a onipresença é a capacidade de Deus de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Em todos os lugares. A imensidade é um atributo negativo e absoluto, significando que Deus não está limitado por nada. Enquanto a onipresença é a mesma coisa, só que de uma maneira positiva e relativa, mostrando a presença de Deus em toda a criação. O Pai é imenso, o Filho é imenso, o Espírito Santo é imenso, mas não são 3 imensos, senão um só imenso. Isso está no símbolo de Santo Atanásio. Né? O céu, se até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei, 1 Reis 8:27. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, Isaías 66:1. Deus está presente em todo o espaço criado. A onipresença de Deus é um ensinamento normal, natural, óbvio, lógico. E vai ser desenvolvido, claro, depois na Idade Média, principalmente por Pedro Lombardo, né, nas suas sentenças, que envolve essa onipresença divina, uma presença de poder, de conhecimento e de essência. Deus está substancialmente presente em todas as coisas, sendo a causa imediata da existência delas. Ou seja, é porque Deus está na pedra que existe a pedra. Ele não se identifica na pedra. Ele não se identifica com a própria pedra. Isso é panteísmo. Deus e a pedra são uma coisa só. Deus e as criaturas são uma coisa só. Isso é panteísmo. Isso é heresia. Deus não é as suas criaturas. Deus não é a pedra. Mas ele está na pedra no sentido de que sem ele estar nela não haveria a sua
existência, a sua conservação. A pedra só existe e só continua sendo pedra porque Deus está. Deus está nas suas criaturas, mas pela presença de poder. Pela presença do poder de Deus, ele controla a criação, sustentando e governando as criaturas. Deus está na sua providência, no seu governo de conservação do mundo, e portanto está no mundo. Mas além disso, há a presença, não de poder, mas a presença de conhecimento, onde Deus conhece cada aspecto do universo. Nada escapa ao seu entendimento. E aí há uma relação entre a onipresença e a onisciência. Por último, em Pedro Lombardo, a presença de essência, que é a própria substância de Deus que está presente nas criaturas como a forma da sua existência. Então, não é apenas uma ação de conservação, conservar a pedra para que ela seja pedra e criá-la. Não é apenas conhecer que existe a pedra para que ela exista, mas a essência de Deus permeia aquilo ali, evidentemente não se identificando com a própria criatura. Do contrário, seria panteísmo. Isso afirma a presença de Deus em todo o universo. Todo o universo. São Clemente Romano nos diz: para onde se poderá fugir e para onde se poderá escapar daquele que envolve todo o universo? O que não significa que, além dessa presença geral e natural, exista uma presença particular de Deus. Em dois aspectos, principalmente. A presença de Deus geral e natural em todos os seres humanos, porque está presente em toda a criação, para nos conservar, para nos conhecer, para que sejamos quem somos. Mas também a presença no justo pela graça, que é a habitação divina, ou inabitação divina. Então, no ímpio, no homem, seja ímpio, seja justo, Deus está presente porque Deus é onipresente. Já no justo, além de Deus estar presente por ser onipresente, Deus está presente como habitando nele pela ação da sua graça, pela sua justiça. E por outro lado, né, Deus está na humanidade de Cristo, porque a humanidade de Cristo está unida com a divindade numa única pessoa, e por isso ele pode estabelecer o sacramento da Eucaristia e estar presente realmente em corpo, sangue, alma e divindade naquilo que tem mera aparência de pão e de vinho. Vejam, a presença real eucarística decorre da presença sobrenatural pela graça, a habitação divina em nós, que decorre da onipresença de Deus. Se ele é onipresente, ele é onisciente. Onisciente. A onisciência de Deus é um dos atributos divinos que revelam a sua perfeição, sua transcendência sobre toda a criação. Ela se manifesta na capacidade única de Deus de conhecer todas as coisas de forma completa e simultânea, perfeita. Não é que ele sabe uma coisa, depois ele sabe outra, ele sabe tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo agora. Né? Abrangendo não apenas o presente, mas também o passado e o futuro, porque não existe presente, passado e futuro para Deus. Tudo é um eterno presente. Deus está. Assim como Deus está no futuro, Deus está no passado, Deus não como um passado que passou, um futuro que vai vir. Para Deus tudo é um eterno presente. O futuro é tão real e presente para Deus quanto o passado é na nossa memória. Ou mais do que o passado na nossa memória. Porque o passado para nós é mera memória. Para Deus é atual o passado. E o futuro é uma conjectura de planos ou de especulações. E para Deus não é isso. Para Deus é. As coisas são. As coisas para Deus não foram ou serão. Para Deus tudo é. Para nós coisas ou são, ou foram, ou serão. Para Deus tudo é. O conhecimento de Deus não é limitado, nem pelo tempo, nem pelo espaço. Do contrário, Deus não seria. Não se restringe essa onisciência ao conhecimento das coisas como são, mas inclui a compreensão também de todas as causas pelas quais as coisas são. Das relações entre as causas e as coisas, e das causas entre si, das coisas entre si, e das consequências dessas coisas. Deus conhece além das causas, das relações, das consequências de todas as coisas, e de maneira íntima e profunda, Deus também conhece as possibilidades, as contingências. Então Deus conhece não apenas o futuro, como os futuríveis. O que aconteceria se, nem a série da Marvel, né? O que aconteceria se o Capitão América fosse uma mulher? Então Deus sabe isso aí também. Os futuríveis. Os futuríveis. Não há pensamento ou intenção que possa ser escondido de Deus. E a onisciência de Deus se estende à sua providência amorosa sobre a criação, guiando os eventos de acordo com o seu plano divino.
Isso não implica determinismo, mas cuidado pessoal com relação a cada ser humano. A onisciência divina não nos deve desesperar, mas confiar no projeto amoroso de Deus. Deus sabe tudo. O seu conhecimento é atual, ou seja, para Deus tudo é. Não tem um será, não tem um foi. É subsistente, é intrínseco à sua própria natureza. Não é que o conhecimento seja algo que Deus tem. Deus é o próprio conhecimento. Ele não adquire conhecimento. Ele conhece todas as coisas por ser Deus. Ele já conhece, ele sempre conhece. Não tem como ele não conhecer. Ele conhece de si. Todos os pensamentos, todos os caminhos, toda a profundidade, toda a substância. E o conhecimento de Deus também é exaustivo. Conhece todas as coisas de maneira minuciosa, detalhada, completa, ampla. E independente das coisas criadas, ele não depende de uma fonte externa. Não é porque ele sabe que está onipresente, então por ser onipresente ele viu, então ele sabe. Não, ele já sabe antes da coisa acontecer. E não como uma profecia, como uma iluminação, ele sempre sabe. Ele conhece todas as coisas por si mesmo, sem precisar de intermediários. Deus é grandioso, perfeito, único. Deus conhece todas as coisas puramente possíveis, as coisas realmente existentes, as ações livres, condicionalmente futuras. Então é por isso que Deus sabe quem vai salvar e determina quem vai salvar, mesmo que isso não contraria a liberdade. Porque ele sabe que as pessoas livremente irão fazer. Deus conhece com certeza infalível as ações livres futuras do homem. E além disso, é onipotente e soberano. O poder é o princípio que realiza o que foi concebido pelo entendimento e ordenado pela vontade. Novamente as potências, né? O que a inteligência concebeu e que a vontade mandou, o poder executa. Poder é o princípio que realiza aquilo que a inteligência concebeu e que a vontade ordenou. Está na Suma Teológica, primeira parte, questão 25, número 1, artigo 1. Né? A onipotência divina significa, então, que Deus tem todo o poder, ou seja, que tem todo o princípio, que realiza tudo que foi concebido por todo o entendimento e que foi totalmente ordenado por toda a vontade. Isso é a onipotência. Eu tenho o poder de fazer alguma coisa, ou seja, eu tenho um princípio que vai realizar o que a minha inteligência concebeu e a minha vontade ordenou. Como Deus tem uma vontade plena, tem uma inteligência plena, a sua ordem dada pela vontade é plena e o que é concebido pela inteligência plena também é uma concepção plena, de modo que o princípio que realiza é um princípio pleno e o poder que realiza isso é pleno também. Portanto, Deus é onipotente, não somente potente. Deus pode realizar tudo aquilo que pode querer. Ou seja, tudo que é real é possível. Tudo que ele pode querer, ele faz. Ele pode realizar. Ele pode realizar qualquer coisa, porque Deus pode tudo. O poder é a força que transforma os planos e desejos concebidos pela mente em ações concretas. No caso de Deus, esse poder é absoluto e perfeito. Não há limites para o que Deus pode fazer. Ele pode criar o universo, pode sustentar o universo, pode realizar milagres, pode intervir na criação das maneiras que transcendem a nossa compreensão humana. Até mesmo aquilo que é contrário à natureza, porque ele está acima dela. Tudo que Deus deseja fazer, ele pode fazer. Nada pode restringir o seu poder. O que não quer dizer que, ainda que implique no impossível material, ou seja, no milagre, fazer um morto ressuscitar, fazer uma cobra falar, fazer uma jumenta falar, fazer alguém voar, fazer uma terceira perna crescer uma pessoa, um cego ver, não implica no poder para fazer o impossível lógico. Deus pode fazer o impossível material, mas não o impossível lógico. Ah, então o impossível lógico limita a Deus. Não, é porque a própria substância das coisas assim impede. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode criar um círculo quadrado. Se ele for quadrado, ele é círculo. E se ele for círculo, ele não pode ser quadrado, porque a definição do círculo é não ser quadrado. A definição do quadrado é não ser círculo. Então Deus não pode mentir, não pode pecar, porque isso vai contra a própria natureza. Então Deus não tem tanto poder que possa impedir o seu poder. Entende? Esses pseudo-paradoxos de gurizinho de quinta série. Se ele é onipotente, ele é soberano. Ou seja, ele tem o direito e o poder de governar todas as coisas de acordo com a sua vontade. Por isso que ele é rei. Ele é criador, sustentador do universo. Tem autoridade suprema sobre toda a criação. Nada acontece sem a sua permissão ou fora do seu controle. Até mesmo a perdição dos réprobos. Ele dirige os eventos da história, a vida de cada indivíduo, o que não significa que as pessoas não tenham liberdade. Mas a liberdade está dentro do grande esquema da presciência e predestinação
e providência divina. Deus não apenas conhece o futuro, mas o controla de forma ativa, ordena os eventos naturais, determina os destinos humanos, ainda que eles sejam consequência dos atos livres dos homens. Essa onipotência, soberania trazem conforto a todos nós, porque sabemos que apesar do nosso coração enganoso, nós podemos colocar a nossa confiança em Deus, que não nos engana e não se engana. A onipotência e a soberania revelam a sua grandeza e majestade e asseguram que Deus é capaz de cumprir os seus propósitos eternos. Confiemos em Deus. A vontade de Deus é infinita. A vontade de Deus é a norma suprema da moralidade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O querer divino, assim como o conhecer divino, é absolutamente atual. Ele não apenas sabe como onisciente, mas ele quer como onipotente. E isso é subsistente, é independente de todas as coisas distintas de Deus. Deus não se confunde com as suas criaturas, nem mesmo no querer. A vontade de Deus é infinita e soberana, abrange toda a criação. Os afetos de Deus são funções puramente espirituais da sua vontade, em conformidade com a sua natureza divina. Por isso são afetos espirituais, não são paixões. O amor em Deus é perfeito, o amor de Deus para conosco é perfeito por conta da sua perfeição, da sua onipotência, da sua onisciência. E daí decorrem os dois últimos atributos que vamos tratar juntos, porque não se separam. E porque muitas vezes alguns tentam separar, quer por rigorismo, quer por laxismo. Justiça e misericórdia. Deus é infinitamente justo. Como Deus é o Criador e Senhor do universo, não existe norma jurídica que esteja acima dele. Antes, Deus mesmo é a norma suprema. A lei humana deve ser reflexo da lei natural, que é um conhecimento da lei eterna. O castigo que Deus impõe ao pecador não é apenas corretivo ou intimidador, mas busca a expiação da ofensa infligida a Deus e a restauração da ordem moral perturbada pelo pecado. Deus também é infinitamente misericordioso, mas não é que a misericórdia limite a justiça ou a justiça limite a misericórdia. A justiça e a misericórdia são infinitas. A misericórdia divina nada mais é do que a benignidade de Deus. Já falamos que Deus é bom. Então a benignidade é uma expressão da bondade de Deus na misericórdia. Os atributos se relacionam uns com os outros. Na medida em que por essa misericórdia Deus remove das criaturas a sua miséria, especialmente o pecado. Em Deus, como ser perfeitíssimo, não cabe o afeto da compaixão naquele sentido estrito. Ele não tem paixão. Ele não participa dos sofrimentos de outra pessoa, como nós temos a compaixão. Deus não pode sofrer. Tanto que para sofrer na cruz, ele precisou ser Deus e homem para poder sofrer. Então, em Deus, não cabe o afeto da compaixão no sentido estrito, mas apenas o efeito dessa compaixão, o efeito da misericórdia, ou seja, em afastar a miséria das criaturas. Pela compaixão, pela misericórdia, estritamente, nós participamos do sofrimento das pessoas e isso minimiza a miséria do outro, porque nós tomamos para nós. Deus não pode participar do sofrimento de outra pessoa no sentido pleno, físico, real, porque ele não pode sofrer. Mas então ele faz o que? Ele afasta a miséria das criaturas. É por isso que não há uma verdadeira imputação da justiça com Deus se tornando, com Cristo se tornando o nosso pecado, mas apenas de maneira analógica, ele pagando o preço desse pecado. De modo que a justiça não é imputada como uma troca. O divino comércio, como nós falamos em teologia, não é a troca do pecado por Cristo, como se Cristo fizesse pecado. E sim a relação entre Deus e o homem, entre o céu e a terra, para que Cristo, morrendo na cruz por nós, pagando o preço do nosso pecado, nos dê a sua graça e dentro de nós nos transforma. A justiça, portanto, infusa. Sabendo disso, misericórdia e justiça se harmonizam em Deus. Uma não limita a outra. A manifestação da misericórdia não é apenas da bondade e do amor, mas sinal de poder e majestade, e, portanto, ela é justa, assim como a justiça é misericordiosa. Encerremos essa aula, que passou de 1 hora, e agradecendo profundamente a Deus por nos ter dado um entendimento acerca de si mesmo e que as reflexões que nós tiremos dessa aula de teologia nos levem à contemplação de um Deus que é grande, que não depende de nós, mas que escolhe, entre aspas, escolhe nos amar e nos ama desde toda a eternidade e nos quer junto a si. Bendito seja Deus.